Meus queridos amores, esses dias eu fui ver uns programas antigos dos anos 80 na internet e me pediram para eu fazer o login para provar que eu era maior de idade. Gente, programas que eu via às 3, 4, 4:30 da tarde. E era no meu tempo, eu era criança, adolescente, pré-adolescente. E que hoje, se eu quiser ver, eu tenho que provar que eu sou maior de idade. Os anos 80 tinham muito mais liberalismo, assim, quanto a nudez, em novelas, em programas de auditório. Gente, quem não lembra, quem é da minha idade vai lembrar daquelas bailarinas com os maiôs super mega cavados, tanto na frente e atrás como se fosse fio dental, fazendo a dancinha da pantera. Para, 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 para. Uma dança super sensual que passava às 3, 4, 4:30 da tarde e era considerado normal. Hoje em dia eu queria rever, estava no momento de lazer, falei, vou rever. Tem que fazer o login para provar que eu sou maior de idade. Gente, como mudou a censura. Mudou a censura e na vida da pessoa não resolveu nada, não melhorou nada, né? Porque mesmo com toda aquela liberdade, eram maiôs super cavados, tipo fio dental super cavado na frente. Passava isso 3:30, 4 horas da tarde, todas as crianças viam. E mesmo com toda aquela liberdade, não havia tantas adolescentes grávidas. Por que será que hoje, com toda essa censura que há nas novelas, que há nos programas, por que será que hoje, mesmo com toda essa censura, as meninas estão engravidando mais? Gente, eu fico pensando nisso, por que será? Era para ser justamente ao contrário, já que moralizou tudo, as meninas não deveriam estar engravidando. Porque antigamente elas viam, os meninos viam, e era como se fosse algo natural. Creio eu que tudo que é muito proibido, aí sim que eles vão atrás. Eu lembro que antigamente as novelas das 9, por exemplo, tinham muita cena de nudez. Tinham muita cena de nudez, eram seios expostos das atrizes. Inclusive na abertura de uma novela famosa havia seios expostos da modelo na época. E era tudo muito normal, tudo muito natural, ninguém se incomodava, era tranquilo, era esteticamente bonito. Hoje em dia você vê aí que tá tudo censura, inclusive as novelas que eu vejo com Minha Querida Mamãe à Tarde, estão sendo cortadas muitas cenas porque tem muita violência, essa cena de sexo não pode para esse horário. E daí, gente, que mais violência que tem nesse mundão de Deus, nesse Brasil, mais sexo que fazem esses adolescentes, mais meninas grávidas que tem hoje em dia, é impossível. Então eu não entendo a lógica de tanta censura
de tanto moralismo, de tanto encaretamento da mídia, sendo que não está surtindo efeito positivo para as crianças e adolescentes. Se hoje em dia uma criança, um adolescente fosse ver um programa que passava todos os sábados à tarde com aquelas bailarinas de maiôs brilhantes, super mega cavados, se passasse às 3 horas da tarde ele ficaria abobado. Nossa, mas como pode nesse horário? Não pode. As mães não deixariam, os pais não deixariam. Mas nos anos 80 era super normal. Super normal. Era a moda do biquíni cavadão mesmo. Tem até um conjunto com esse nome. Era biquíni mega cavado. Sim. E naquela época, nos anos 80, é óbvio que tinha meninas grávidas. Mas nem se compara com as meninas grávidas de hoje em dia. Então eu penso que todo esse moralismo, toda essa censura, esse, vamos dizer, cerceamento da liberdade artística de expressão não está resultando positivamente na vida do adolescente, do pré-adolescente, não está. Porque tem menina engravidando aí muito, quantidades enormes, gravidez precoce, que prejudica o desenvolvimento da menina, tanto física quanto psicologicamente. E hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com o que você diz. Todo mundo fica dodói. Ai, é ofensa. Antigamente não, você pegava os programas antigos, tinham piadas que hoje seriam consideradas preconceituosas. Gente, então eu acho que não é a censura que vai fazer da pessoa uma pessoa bem educada, uma pessoa de valores. Não é a censura. Não é uma cena de nudez na televisão que vai fazer com que o adolescente ele vai querendo sexo, vamos dizer assim. Porque hoje em dia tá muito, a censura tá pegando no pé e os adolescentes estão fazendo mais sexo, estão engravidando, inclusive irresponsavelmente estão utilizando o coquetel anti-AIDS como pílula do dia seguinte. Olha o absurdo. Fazem sexo sem a camisinha. Vocês me desculpem eu estar falando esse assunto agora, adentrando mais a fundo, mas é importante alertar. Fazem sexo sem a camisinha e depois eles tomam o coquetel anti-AIDS para se prevenir. Absurdo, absurdo. Hoje em dia essa geração não conhece o que é a AIDS. Gente, na época dos anos 80, quem acompanhou essa época sabe que nós perdemos grandes artistas, grandes pessoas para a AIDS. Perdemos. Hoje em dia conseguiu-se um coquetel, mas isso não significa que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes usem esse coquetel como pílula do dia seguinte. Gente, adolescente não é nem para fazer sexo. Jovem, pense no futuro. Não fique tanto pensando em sexo. Vocês vão me dizer, mas você é careta, você é moralista. Não. Cuide da sua vida, preserve a sua saúde. Gente, utilizar um coquetel de remédios que tem efeitos colaterais extremamente desagradáveis, porque você não quer usar o preservativo, é
assim, vocês vão me desculpar a palavra, mas é ignorância. Infelizmente é ignorância, ou é você achar que fazer o sexo sem o preservativo é mais gostoso? Tá, pode ser, você vai pagar amanhã tomando o coquetel que vai ter efeitos colaterais que vão te deixar super mal. Gente, parem para pensar. Eu comecei falando aqui de censura porque naquela época havia muito mais liberdade de expressão, havia muito mais nudez, nudez em novelas, nudez em programas de auditório que passavam às 3, 4 da tarde, e meninas não engravidavam tanto. Gente, hoje eu tenho que provar que eu sou maior de idade para ver um programa de auditório, como por exemplo o que passa domingo à noite na Globo, que tem também as suas bailarinas, mas elas estão vestidas mais cobertas, né? Antigamente não. No programa que eu via de auditório, com aquelas bailarinas com seus maiôs brilhantes e cavados, o cameraman, ia lá e focava bem no bumbum da bailarina. Isso às 3 horas da tarde. Tá certo, gente, isso eu não concordava. Mas, gente, isso não prejudicou a vida dos adolescentes, dos jovens daquela época. Tinha muito menos gravidez. Isso que eu quero dizer. Quanto mais você moraliza, parece que piora a situação. O que vai fazer com que seu filho e sua filha tenha bons valores é a educação que se tem dentro de casa. É uma cabeça bem feita, bem formada. Não vai se deixar influenciar, por exemplo, por uma cena de nudez. Não vai se deixar escandalizar. Hoje em dia, escândalo é meninas de 10 a 14 anos engravidando. Isso com todo o moralismo da mídia, da censura, com todo o moralismo. Na minha época eu via a novela das 9, que nem começava às 9, era das 8 mesmo, em que as atrizes apareciam com os seios à mostra e a gente achava natural, achava bonito, a gente não se escandalizava. Hoje em dia, escândalo é meninas grávidas, mesmo com toda essa censura. Gente, novela que passa às 4h30, 5 horas da tarde, tem cenas cortadas que não deveria, gente. Ou você passa a novela direitinho ou você não passa. Tá certo, há algumas cenas que realmente tem que ser cortadas devido à violência, mas outras não havia necessidade. O que eu estou dizendo, quanto mais a censura cercear a liberdade de expressão, tratar a nudez como algo abominável, mais essas crianças vão procurar por aí e vão engravidar. O recado que eu quero deixar para vocês não é a censura do que passa na televisão que vai formar o caráter do seu filho. É a educação que você dá, a formação moral que você dá em casa. Com essa formação moral, ele não se escandalizará com uma cena de nudez numa novela ou num programa de TV. Eu achei eu ter que provar que sou maior de idade para ver um programa que eu via quando eu tinha 14, 15 anos, às 3 horas da tarde, as bailarinas rebolando em close, e era natural. E hoje, para eu ver isso, ou qualquer outro programa ou novela, eu tenho que provar que eu sou maior de idade. Então, gente, o recado é o seguinte: televisão, ela não forma o cidadão. Quem forma o cidadão, quem dá educação,
são os pais. Não é nem a escola dá a instrução, mas a educação moral, quem dá são os pais. Independente da censura, para que idade, 14 anos, esse programa é para 14, esse programa é para 16. Prestem atenção, eduquem os seus filhos, que aí tanto faz a censura. Um grande beijo para vocês. Se gostaram do tema, por favor, deixem um like para a gente. Se inscrevam em nosso canal. Vamos dialogar, vamos trocar ideias. E a pergunta que eu deixo hoje é: você que viveu os anos 80, o que tem a dizer sobre a diferença entre os programas que passavam naquela época e os programas atuais, e se essa diferença mudou a educação, por exemplo, dos seus filhos? Qual é a diferença? Será que tanta censura está fazendo bem? Eu deixo esse questionamento para vocês, meus queridos amores. E mais uma vez eu peço, por favor, se inscrevam no nosso canal. No mais, um grande abraço e até breve.